E aí, fofuchos e fofuchas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar de uma coisa. Gente, só não repara a minha cara, sabe? Porque essa pessoa aqui está doente. Então não repara a voz, não repara nada, porque tudo está diferente. Mas voltando. Hoje eu vim falar de uma coisa assim, que eu nem sabia que ia acontecer. Nem sabia, nem fazia ideia. Eu nem sabia que eu fazia isso. Que é, eu tô escrevendo um livro. É, gente, escrevendo um livro. Então, no começo, tipo assim, nem pensava em escrever um livro, sabe? Porque essa pessoa aqui é muito burra. Mas aí, essa ideia veio da escola, que toda vez que eu escrevia algum trabalho bom, as professoras me elogiavam. Falando, ah, você escreve livro, que não sei o que não sei o que. Falei, não, você tem que começar a escrever livro, porque você escreve muito bonito, teu jeito de falar é muito bonito, é muito simpático. E aí, a pessoa aqui comprou um caderno e começou a escrever. E esse livro aqui vai falar de várias coisas. Como assim várias coisas? Ó, eu já escrevi, tipo assim, o meu livro, eu vou botar, tipo assim, cada página é um capítulo. Eu decidi escrever assim, porque eu escrevi um pouquinho de cada coisa. Ó, já escrevi sobre o perdão. Eu escrevi sobre decisões. Sobre o amor. Amor, gente. Amor é uma coisa muito séria. Sonhos. E eu parei, eu tô escrevendo ainda. Acho que foram 3, né? Perdão, decisão, amor e sonhos. 4. E eu parei, mas eu continuo escrevendo, entendeu? Porque às vezes não dá tempo. Gente, eu quero falar pra vocês que têm vontade de fazer alguma coisa, comece em casa. Comece em casa, porque é assim que se começa, do humilde. E continuar na humildade, sabia? Que muitas pessoas, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, o YouTube. Às vezes muitas pessoas começam na humildade no YouTube e acaba virando aquela pessoa mentida, que nem olha, nem tem coragem de olhar de onde começou e voltar atrás e continuar humilde, não. Já sai ficando ceboso e isso é horrível. Então vocês que têm sonho de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa, comecem. De você, tenha coragem. Vocês vão conseguir, eu sei. Igual eu tô começando aqui, ó, do YouTube. Comecei aqui a escrever o livro. Eu comprei o caderno, eu tive a decisão de comprar o caderno e escrever. Isso tá sendo muito bom também pra mim. É igual a Julia, minha amiga, ela escreve frases. E as frases delas são legais. E tipo assim, é um pouquinho de reflexões também. Muito bom. Então, eu acho isso tão legal, gente. Então, as pessoas que querem fazer, não desistam. Comece, que vocês vão conseguir. E voltando aqui, eu comecei. Aí nesse dia que a professora me falou isso, eu cheguei em casa e comecei a pensar. Eu falei, mas como? Como que eu vou escrever um livro? Aí eu comecei a pensar, ficar pensando nisso. E no outro dia eu cheguei e comecei a arrumar a casa. Eu fui arrumar a casa. E do nada eu comecei a falar sobre perdão. Porque o perdão, ele tem sido muito ausente na minha vida. O perdão foi uma coisa que realmente eu precisei praticar. Veio dentro de mim, eu precisei praticar o perdão. Porque estava acontecendo muitas coisas na minha vida
que eu não sabia da onde que vinha o perdão. Eu não sabia como começar a perdoar para as pessoas poderem ter a sensação ou pensar também em perdoar. E eu comecei a pensar que o perdão devia vir de mim. Por mais que a outra pessoa que errou, ou alguém errou contigo, mas você tinha que perdoar primeiro. Por mais que você era vítima. Por mais que você seja vítima, você tem que começar de você o perdão. E eu comecei a falar sobre o perdão. E vinha tudo na minha mente. Eu comecei a soltar tudo que estava na minha mente sobre o perdão. E eu entrei lá no meu quarto e comecei a escrever. Claro, gente, por Deus, não vou mentir. Eu chorei quando eu comecei a falar nisso. Porque tava tocando lá no fundo, lá no passado das feridas, que muitas coisas fizeram comigo. E até hoje eu perdoo. Perdoo. Então tava tocando lá, então eu comecei a chorar. Comecei a chorar, mas estava escrevendo. E aí eu comecei a ouvir música e daí foi saindo as coisas que eu hoje escrevo. E eu não paro não, tô continuando escrevendo. E eu vou continuar escrevendo. E toda vez que eu termino de escrever, é tipo, vamos supor que é tipo uma reflexão que eu escrevo. Eu boto uma reflexão no final e boto uma pergunta. Vocês vão ver que eu vou ler um pouquinho pra vocês. E toda vez eu boto uma pergunta no final, para que as pessoas venham refletir o que eu refleti enquanto eu tava escrevendo isso. Porque todas as coisas que eu escrevo aqui, eu passei por todas. Assim que eu acredito que tem muitas pessoas que passam por isso. Então eu passei por todas. Então eu botei isso para que as pessoas reflitam no que acontece no dia a dia, ou perdão, ou amor, seja qual for, que a gente veio refletir sobre isso. Porque se você refletir, eu sei que você vai chegar numa concordância melhor. E é isso que eu tenho a falar pra vocês. Então eu vou ler um pouquinho pra vocês. Eu vou ler sobre o perdão. Foi o primeiro que eu escrevi. Eu escrevi chorando. Gente, mas é assim. Você começa a chorar. Porque vem tudo na tua mente, sabe? Vou ler aqui, ó. Perdão. Então a gente vai falar sobre o perdão. Eu vou ler aqui sobre o perdão. Vamos lá. Perdão. Gente, não repara que eu vou estar olhando pra cá porque eu ainda não sei. Sabe? Eu não consigo gravar ainda na mente o que eu escrevi. Mas se pedir pra falar sobre o perdão, eu falo. Só não sei o que eu escrevi e não me lembro, entendeu? Eu não gravei ainda não. Ó. Perdão. Uma palavra forte que muitas das vezes machuca pessoas ou separa pessoas. Uma palavra que toca no fundo do coração. Às vezes, temos que tomar decisões difíceis, como perdoar. Às vezes, sentimos um vazio, uma dor tão grande que o nosso quarto vira a nossa pequena ilha. Enfim, perdão é um ato que devemos praticar, é uma atitude que dói, porque antes disso acontecer, você confiava na pessoa, você contava tudo. E do nada, ela ou ele espalha para o mundo de uma maneira tão grande que te espanta. E aquela pessoa que você confiava e que você guardava tudo, contava tudo para ela, ou que você pensava que ela guardava as coisas que você contava para ela, se torna um estranho. Ela se torna um estranho. E você passa a ter um ódio talvez nem seja um ódio, mas sim uma tristeza de que você não pode mais confiar em ninguém. E que a esperança que você tinha já acabou. Sabe quando você se tranca no seu quarto e pensa, por que tudo isso está acontecendo? Por que ela ou ele fez isso comigo? Enquanto isso, uma lágrima salgada cai dos seus olhos. Naquele momento,
Você se sente inseguro, você se sente incapaz. Você acaba tendo que enfrentar o mundo só. Sabe o que é tão difícil? É você ter que olhar para a cara da pessoa todos os dias, se ao menos ela ou ele te perdoar. Mas você tem que perdoar. Você chora, você grita, você implora pedindo a Deus forças para perdoar. Porque temos que perdoar. Porque se Deus nos perdoou, sempre que erramos, você tem que perdoar. É difícil? É sim. Tudo é difícil, por nada é fácil. Chegamos a um ponto onde pensamos sobre o perdão. Uns perdoam, outros não. Mas eu preciso perdoar. Claro que sim, eu preciso perdoar. Às vezes se torna quase impossível, mas nem tudo é impossível. Eu só falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo, porque é experiência. Todo mundo erra, eu, você, e muitas das vezes somos perdoados. E se somos perdoados, por que não perdoamos? E aqui embaixo eu assinei meu nome, sabe, gente? Aqui, ó, Maia Gomes. Não sei se dá pra ver por causa da claridade, entendeu? Não sei. Se não tiver, gente, me desculpa aí. E vocês viram que no final eu botei: se somos perdoados, por que não perdoamos? E naquele momento que eu terminei de escrever, eu senti um alívio. Vamos supor que eu me desvaziei de tudo. Vamos supor que eu me desvaziei e me senti aliviada. Porque quando eu escrevi aquela reflexão, eu senti que eu tava passando o exemplo para alguém. Para alguém, tipo, que eu digo vocês. Senti que eu tava passando exemplo para vocês. Eu senti que eu tava passando uma reflexão para vocês pensar. Então, gente, o perdão é uma coisa muito forte, como eu já havia falado no começo do vídeo. Uma coisa que sempre acontece com alguém. Uma coisa que alguém te magoa, que alguém acaba fazendo com você e a pessoa não te perdoa. Mas mesmo que essa pessoa errou, você tem que perdoar. Se essa pessoa errou e ela não te pediu perdão, você chega pra ela e fala assim: eu te perdoo. Mesmo se ela não te pediu perdão. Porque isso vai fazer com que a sua mente alivie de um peso tão grande, o seu corpo se alivie de um peso tão grande, que você vai se sentir até mais leve. E isso foi tudo que eu vim falar do meu livro, né? Isso foi tudo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curte, compartilhe, comente, mostre para todos os seus amigos. Gente, reflitam. Reflitam sobre o perdão, que é bom. Se vocês quiserem que eu continue lendo o meu livro e falando um pouquinho sobre cada capítulo, é só vocês pedirem aí no comentário que eu vou estar atendendo o pedido de vocês. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Reflitem.